Bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando? Ótimo. Vou começar a gravar aqui para quem não puder participar. Pronto. Estamos no ar. Bom dia, pessoal. Então, a ideia da aula de hoje é dar continuidade nas discussões lá dos projetos, mas eu conversei com alguns alunos dessa e de outras disciplinas e eu acho que eu vou mudar um pouquinho a forma com que eu vou fazer a cobrança na disciplina. A minha ideia era que a gente desenvolvesse um projeto para essa segunda unidade, com o tema aí que vocês estão trabalhando, e um outro projeto para a segunda unidade, para a terceira unidade, que era na parte econômica. Mas, assim, pela velocidade com que está andando, até na formação dos grupos e pelo tempo curto que a gente tem para terminar com a disciplina até, eu acho que vai ficar muito corrido. E vai acabar que vocês não vão conseguir fazer nada direito, nenhum nem o outro. Então, o que eu vou mudar um pouquinho agora é que esse projeto da parte de epidemiologia, ele vai valer como a nota tanto da segunda unidade como da terceira unidade. Eu já vou explicar para vocês como que essa avaliação vai ser feita, certo? Então, isso significa que, na verdade, vai ser uma quantidade de trabalho um pouco menor do que eu estava planejando inicialmente, até por uma questão de, dá para ver com o número de pessoas que estão participando hoje, e até como diminuiu bastante a interação pela situação toda atual, então é para que também não fique muito pesado para vocês. Então, só repetindo, então, assim, a avaliação, a forma que eu vou fazer vai ser que esse trabalho de epidemiologia, desses grupos que vocês estão formando, eles vão valer para a segunda e para a terceira unidade. Mas, obviamente, para incluir o conteúdo e para quem já estava interessado tal, eu vou discutir em uma aula a parte de modelagem e economia e tal, que eu acho que é uma matéria bem interessante, assim. Então, quem tiver interesse e quiser depois brincar, pode ficar à vontade. Mas eu não vou forçar para todo mundo por uma questão de também não ficar um peso tão grande assim para todos vocês. Mas eu vou aproveitar com isso e vou trabalhar alguns aspectos de metodologia com um detalhe um pouco maior, certo? Já que a gente tendo um pouquinho mais de tempo, dá para a gente brincar com... dá para a gente olhar com um pouquinho mais de detalhe alguns aspectos do projeto. Certo? Então, assim, como é que então vai ficar o cronograma? O que eu queria hoje é fechar os grupos, pelo menos ter cada grupo já definido mais ou menos qual é o tema que vocês vão trabalhar e mais ou menos a direção. E que vocês já comecem a trabalhar de forma que vocês consigam, até o fim do mês que vem, me apresentar o resultado final. Então, a forma que a gente vai fazer é que cada grupo vai definir algum dos temas. Se não tiver um tema definido, a gente conversa também. E depois a gente vai conversando individualmente com cada um dos grupos para tentar delimitar bem o estudo que vocês têm que fazer, certo? Mas o primeiro trabalho, a primeira coisa que eu preciso de vocês é que cada um esteja num grupo definido, certo? E lembrando que a primeira unidade era para vocês fazerem um relatório sobre algum trabalho que tivesse modelagem. Eu coloquei uma data lá, que eu acho que até já foi, eu preciso verificar, mas assim, quem não conseguiu enviar, eu vou estender isso, para também ninguém ficar prejudicado. Certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou falar isso depois no Discord também, só para lembrar todo mundo. Então, beleza. Então, a gente vai... O que eu vou cobrar, então? Lembra, o que eu ia cobrar originalmente era desse projeto, vocês me entregarem um relatório que era basicamente um report, né, como se fosse um artigo,
descrevendo qual foi o trabalho que vocês fizeram. E a minha ideia era, na aula de hoje, descrever como que você escreve esse relatório e o formato que eu ia querer. Mas como agora a gente vai ter duas avaliações para o mesmo projeto, o que eu vou fazer é o seguinte: a primeira avaliação, ela não vai incluir ainda, não vai incluir a parte de implementação e não vai incluir os resultados. O que vai incluir nessa primeira parte é a definição do estudo que vocês querem fazer. Isso, em ciência ou em vários lugares, é o que a gente chama de um projeto de pesquisa, ou, dependendo do tamanho, é o que a gente chama de um pré-projeto de pesquisa, quando a gente ainda nem tem todas as perguntas que a gente quer responder no projeto. Tipicamente, um cientista, ele passa bastante parte da carreira dele, bastante tempo da carreira dele escrevendo projetos de pesquisa. Por quê? É através de um projeto de pesquisa que você consegue recursos, você submete os projetos para agências governamentais ou para outras agências de fomento que, dependendo do projeto, eles podem te dar os recursos que você almeja. Então, assim, cada um desses projetos, eles têm um formato, eles têm algumas sessões que são clássicas, que são típicas e que são aquelas que eu vou querer que vocês incluam no projeto de vocês. Então, a minha primeira avaliação, então, a avaliação no segunda unidade vai ser uma avaliação desse projeto de pesquisa, que é a definição do problema que vocês vão tentar trabalhar com com o trabalho de modelagem. Então, ele não inclui ainda a implementação, ele não inclui os resultados, as simulações. O que ele vai ter é só uma proposta do que vai ser feito. Então, vocês têm que definir qual que é o problema que vocês vão trabalhar, você já tem que criar algumas definições sobre a forma como você vai trabalhar esse problema, quais são as perguntas que a sua pesquisa tem que resolver, certo? E também vai ser um trabalho curto, a minha expectativa é de, no máximo, 2, 3 páginas. Então, assim, vocês aprenderem a fazer coisas concisas, sem muita coisa. E que sejam bastante objetivas. E, além disso, eu vou querer que vocês também façam uma pequena apresentação. Essa apresentação, ela não precisa ser ao vivo, então vocês podem fazer algo, no máximo 5 minutos, e com, no máximo, 3 slides. Aí eu vou falar para vocês o que tem que cair nesses slides. Então, basicamente, vocês têm que fazer uma apresentação e gravar, pode ser com áudio, algo assim, e deixar disponível para mim. Se quiser fazer ao vivo, a gente também pode marcar. Então, a avaliação, ela vai ser tanto essa apresentação, não precisa ser um jogral, pode ser uma pessoa por grupo falando, e o documento descrevendo o que vocês vão fazer como projeto de pesquisa. Certo? Daí hoje eu vou explicar mais ou menos o que eu espero com isso. Aí na terceira unidade, a avaliação vai ser a avaliação do trabalho de modelagem mesmo. Então lá eu vou querer ter um relatório no formato de um artigo científico, ou de uma versão bem curta de um artigo científico descrevendo o que vocês fizeram. Mas aí mais para frente eu vou dar uma aula sobre quais são os conceitos, o que tem que entrar num artigo científico. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu mais ou menos? Então, isso significa, pessoal, que sim, João, é o que eu vou... o objetivo da aula de hoje é exatamente esse. Eu vou delinear como que essa proposta de projeto ela tem que ser escrita. Quais são os campos, qual é a forma que isso tem que ser feito. Então, assim, os conceitos que eu vou passar para vocês, eles são típicos de qualquer coisa que vocês tiverem que fazer, mesmo fora da academia, quando você tem que fazer um projeto dentro de uma empresa, normalmente você tem que seguir alguns campos. Normalmente, fora da academia, você tem uma liberdade um pouquinho maior, mas, por exemplo, se você vai fazer uma submissão de uma FINEP, ou mesmo projetos para algumas áreas qual que era o nome disso, né? Tipo, para incubação de empresas, etc. Vocês têm que escrever alguns projetos e normalmente você inclui alguns dessas áreas que a gente vai discutir. Certo? Então, assim, o que eu vou fazer vai ser descrever mais ou menos o que tem que ter no projeto
E o que eu vou esperar de vocês é que vocês aproveitem para finalizar os grupos. Então, o que eu queria é que terminar pelo menos esse fim de semana, que vocês já ter todos os grupos definidos para eu ver quem não está em grupo e tal, e já pelo menos com alguma ideia inicial do que seria o tema do projeto de vocês, certo? A gente pode ir trabalhando, afinando cada um desses projetos. O João falou de empreendedorismo, exatamente. Quando você está no empreendedorismo, você quer criar uma empresa para uma incubação, alguma coisa, você tem que escrever um projeto, certo? Então, assim, eles acabam sempre tendo mais ou menos a mesma carinha. Às vezes tem um ou outro aspecto que é um pouquinho diferente, certo? Então, só reforçando. Então, o que eu vou querer para a segunda unidade? Os grupos definidos e para cada grupo um pré-projeto, que é o que eu vou definir aqui, mais uma pequena apresentação gravada em vídeo de no máximo 5 minutos. Vocês me enviem com 3 slides, fazendo um resumozinho do que vocês vão fazer. Certo? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Já vou conseguir chegar. Ótimo, vamos apresentar agora uma guia. Ótimo. Muito bom. Que vocês conseguem ver? Aqui? Sim, professor. Ótimo. Então vamos lá. Então, um projeto de pesquisa, ele normalmente... Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é descrever um projeto que vai ser feito. Quando eu digo que é um projeto de pesquisa, é com relação a uma pesquisa, algum trabalho de pesquisa tem que ser feito. Mas um projeto, de uma forma geral, ele pode ser, por exemplo, uma descrição, pode ser um projeto de uma empresa a ser incubada, por exemplo, numa área mais de empreendedorismo, pode ser um projeto de uma obra, um projeto de alguma organização social, qualquer coisa. Então, ele normalmente é o quê? É algo que é feito antes de que se exista o material, o objetivo desse projeto, certo? Ele tem normalmente o objetivo de quê? De delimitar qual é a direção que vai ser tomada, então assim, de delimitar quais são os passos que tem que ser tomado para realizar esse objetivo, e também criar uma discussão sobre o que deve ser feito. Comumente, através de um projeto, a partir de um projeto, que você estabelece quais são os objetivos de algum trabalho e quais são, como que você pode avaliar se esses objetivos foram cumpridos ou não. É muito comum, quando você precisa de recursos e tal, que você construa um projeto, uma vez que o projeto é aprovado, você recebe algum tipo de retorno sobre se a pessoa que está te dando recurso ou não, o que ele aprova ou não, e você depois estabelece um outro contrato no qual você efetivamente diz, os objetivos são esses, as metas são essas, é assim que a gente vai realizar esse trabalho. Né? Então, assim, tem várias formas de ser feito o projeto, normalmente cada agência ou cada área acaba definindo quais são os objetivos, quer dizer, qual é o formato que tem que ser feito, mas eles normalmente têm mais ou menos a mesma carinha, certo? Então, qual que é a cara de um projeto? Deixa eu ver se eu acho algum aqui no cigarro para a gente mostrar aqui que entra aqui. Deixa eu ver se eu acho algum projeto aqui que seja...
Ótimo, achei um aqui. Tá em inglês, mas serve. Deixa eu trocar a guia. Ótimo. Vocês estão conseguindo ver isso aqui? Talvez esteja um pouquinho pequeno. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Consigo dar um zoomzinho aqui. Estão conseguindo ver isso aqui? Sim. Pode. Então, esse aqui é um projeto de pesquisa do professor Renan Moioli, que eu participei também, que era, na verdade, até mesmo para estudar a Covid. Esse projeto ele foi financiado pela Royal Society da Inglaterra e pela Universidade de Heriot-Watt, que também que é da Escócia. E ele é basicamente um projeto que ele tinha como objetivo a gente fazer um estudo, um modelo que a gente está para publicar agora, sobre a evolução do Covid em Natal, mas é um modelo de agentes que a gente estava especificamente preocupado com o impacto de diferentes áreas sobre o crescimento sobre a evolução da epidemia. Então, assim, isso é um exemplo real de um projeto. Então, ele tem tudo aquilo que a gente vai trabalhar para o projeto que vocês vão fazer. Obviamente, o projeto de vocês, por ser mais dentro de uma disciplina, a gente não vai precisar de todas essas áreas que a gente tem aqui. Por exemplo, o código do projeto, unidade de execução, e esse tipo de coisa assim, certo? Mas tem algumas coisas que elas são típicas. Por exemplo, todo projeto ele costuma ter um título. O título é o que vai identificar esse projeto, certo? Então, isso a gente já pode até vir para o nosso documento que eu vou colocar aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa no projeto é uma definição do título, certo? No caso do projeto aqui, a gente tem... Na Europa é muito comum eles darem um acrônimo para cada projeto, assim, só para ficar mais fácil. Em vez de você falar o nome, você só fala um nome. Eu acho meio brega, mas às vezes até funciona. Certo? Aí, o que tem aqui além disso? Então, beleza. Então, ele tem o tipo, dentro da FRN, ele pode ser um projeto interno, que ele é ou financiado internamente, ou ele não tem financiamento, ou ele é externo, quando ele é financiado por alguém de fora, certo? Ele tem tipos de projeto, ele pode ser de pesquisa, ele pode ser de extensão. Extensão é quando você não tem uma metodologia de pesquisa definida, você tem só alguma ação de impacto na sociedade. Então, normalmente você não precisa seguir uma mesma nível de metodologia. E aqui o que a gente define é exatamente aonde que isso vai ser feito. Aqui é a unidade de lotação, aonde que é a execução e o centro. É tudo IMD no caso aqui, mas o que isso traz para... O que isso é um pouquinho de diferente de vocês? O que eu preciso no projeto de vocês é que vocês me identifiquem, então voltando aqui, qual que é o grupo, certo? Quem que está fazendo tudo isso aí? Vocês precisam se identificar para mim, para eu saber quem que é cada um desses projetos que estão aí. Uma outra palavra, algo que é muito comum também, é aparecer isso aqui, ó, que são as palavras-chave. Normalmente, palavras-chave, elas são alguns termos, alguns conceitos que são relevantes para o projeto, mas que eles normalmente não aparecem no título. Aqui, no caso, ele está como modelos epidemiológicos, aqui também tem. Então, assim, nem era a palavra-chave mais certa. Mas para que servem essas palavras-chave? As palavras-chave, normalmente, elas facilitam a busca. Então, quando você tem que procurar o projeto dentro de uma base de projetos ou alguma coisa, se você já coloca você coloca quais são os termos que você espera que a pessoa procure para, em algum momento, eventualmente, encontrar o seu projeto, certo? No caso aqui, eu não vou... Vocês não precisam se preocupar com isso. Isso é só para vocês saberem mais ou menos. Aqui a gente tem período de processo, essas coisas aqui que são... Aí a UFRN agora tem uns trem esquisitos aqui que a gente tira. Aí, normalmente, os projetos também, eles incluem essas coisas que são as grandes... qual é a área de desenvolvimento? Para que eles definem a área? Aqui, no caso, a gente tem uma grande área, que é engenharia, sub-área, que é biomédica, quer dizer, engenharia biomédica, daí vem bioengenharia, até que chega a especialidade, que é modelagem de sistemas biológicos.
Normalmente os projetos de pesquisa, você define essas relações de área, porque em algum momento alguém precisa avaliar o projeto, ou você precisa fazer alguma categorização do projeto. Isso normalmente te permite definir nesses grupos, uma CAPES ou um CNPq, permite saber quem são as pessoas que são efetivamente capazes de avaliar esse projeto. Então, para isso você precisa definir essas áreas de conhecimento. O projeto para vocês não precisam definir, a gente já sabe o que é, né? E grupo de pesquisa, ilha de pesquisa, normalmente você define algo do grupo que está executando, que também não tem muita informação. Então, assim, a cara do projeto, quer dizer, aquilo que vai definir o projeto, que eu preciso de vocês, é essencialmente isso. É o título e o grupo, quer dizer, a definição de quem quem está trabalhando nesse grupo. Certo? Tranquilo? Tá aqui? Acho que sim, né? Então, beleza. Então, o que tem na cara do projeto? Ó, se vocês olharem aqui, é o que está chamando do corpo do projeto. Isso aqui é essencialmente o que vocês vão ter que fazer. Ó. Os campos principais que ele tem é o resumo, a introdução / justificativa. Eu já vou descrever aqui que tem cada aqui. Os objetivos, que é os problemas de pesquisa, nossa. Tá. Normalmente o que você tem é o que a gente chama, esse problema normalmente ele está entrando dentro dos objetivos. Então você tem também qual é o método que vai ser feito, você vai ter as referências do trabalho, normalmente está no fim, e quais são os resultados esperados, certo? Aqui no caso a gente tem o tipo de financiamento, e normalmente é muito comum ter algo que vocês não vão precisar pôr aí, porque é tão curto, é um cronograma de atividades, dizendo quanto que cada uma das atividades vão ser realizadas, certo? Então, essa é a carinha do projeto. Então, vamos lá colocar no nosso cara aqui. A gente vai ter, eu vou descrever para vocês o que tem que ter em cada uma dessas coisas aqui. A gente vai ter um resumo, a gente vai ter uma introdução / justificativa. Um outro termo que também você vai ter é estado da arte, que é outro termo que aparece bastante com esse nome. Aí depois o que você vai ter vai ser os objetivos, também pode ser o termo que apareceu ali, que era problemas de pesquisa. Depois você tem uma metodologia. E depois você tem algo como resultados esperados e também o cronograma. E para o fim você tem as referências bibliográficas. Então, a cara do projeto que vocês têm que me entregar é essa. Tem que ter esses esses campos todos aí, certo? O título que define o projeto, qual é o grupo, então isso vai ser a identificação do projeto de vocês. Aí vocês vão ter que ter um resumo do que vai ser feito no projeto, vai ter que ter uma introdução / justificativa / estado da arte, que também é só uma primeira parte, que eu vou descrever o que é. Também outro tema aqui é contextualização, outro termo que aparece. Depois o campo de objetivos, ou também de problema de pesquisa, e depois a metodologia e os resultados esperados e as referências. Então, eu vou esperar de vocês no projeto que caia cada uma dessas coisas. O que não vai cair? O que eu não preciso, basicamente, aqui? Eu não vou pedir para vocês o cronograma, certo? Eu coloquei aqui só para como exemplificação de que ele sempre existe, mas vocês não precisam se preocupar com o cronograma, vai ser só a parte dos resultados esperados. Mas lembrando, pessoal, que eu vou querer um projeto curto, então, assim, é para vocês serem bastante objetivos naquilo que vai ter que ser colocado, certo? Então, o que entra em cada uma dessas coisas, certo? Primeiro, o título, ele tem que ser... o grupo vocês têm, né?
cada uma lista dos participantes no grupo, certo? O título, normalmente, ele é algo curto, algo limitado, que ele descreve de uma forma bastante sucinta o que vai ser feito, certo? Só para questão de identificação. Se a gente for nesse meu projeto aqui, era um modelo de agentes para sociedades quero colocar assim lá, para ambientes urbanos específicos, ou singulares, que era nesse caso aqui. Mas aí é só uma questão de identificação, assim, isso vai muito do gosto de como as pessoas gostam de fazer, então, assim, é algo bastante limitado. Normalmente, o que você tem é uma limitação no número de palavras ou número de caracteres que você pode incluir aqui, mas aqui não tem muito... como é que chama? Não tem muito limitações, mas é algo normalmente assim, um modelo baseado em agentes para estudo do impacto da vacinação em uma epidemia, sei lá, qualquer coisa desse tipo, assim, certo? É o que já identifica o que vocês têm que fazer. Mas assim, essa é a parte mais tranquila. Aí agora a gente vai, beleza, então o que coloca em cada uma dessas áreas aqui? Tá? O resumo, normalmente, ele tem que descrever a coisa importante de cada uma das 4 ou de todos os outros campos que vocês estão incluindo. Ele é um texto que ele tem que ser rápido e ele tem que ser suficiente para a pessoa ler e ter uma ideia geral do que ela vai ler no projeto, certo? Normalmente ele é feito o quê? Por exemplo, se você vai fazer uma avaliação no projeto, comente um editor ou a pessoa que está fazendo a avaliação, ele vai ler só o resumo e a partir do resumo ele já, então talvez tal pessoa seja a melhor para avaliar esse cara, ou muitas vezes só lê o resumo e já fala, isso não tem nada a ver com o que a gente está pedindo, certo? Então, assim, o resumo é a cara do projeto, é o primeiro impacto que ele tem. Então, ele tem uma importância muito grande. Porque muitas vezes a pessoa só vai ler o projeto, só vai avaliar o seu projeto se o resumo estiver bem escrito. Então, assim, vou deixar o resumo por último, porque normalmente, como é que eu faço? Normalmente eu escrevo primeiro uma primeira versão do resumo, porque ele me ajuda a guiar na escrita do projeto, mas depois... eu preciso, é a última coisa que eu finalizo, porque aí eu preciso ver, será que eu segui mesmo o resumo inicial para escrever o projeto? Mas a gente já vai chegar com mais detalhe lá. Então a gente vamos olhar cada uma desses campos aqui. Aqui eu coloquei tudo como se fossem todos o mesmo campo, mas isso não é exatamente verdade. Assim. Em alguns projetos você vai ver a introdução, estado da arte e justificativa. Contextualização normalmente é quando você junta tudo numa só sessão, em campos separados. Então, normalmente o que é? A introdução, normalmente ela vai ser um campo que você vai descrever de uma forma geral qual é a área do problema que você está trabalhando, certo? Então, você vai definir alguns conceitos que são importantes no seu projeto, você vai definir o que já foi feito, aí já entrando mais na parte do estado da arte, mas você vai começar a construir qual que é o problema que você está realmente trabalhando. Então, quando vocês forem fazer um trabalho de epidemiologia, o que você vai falar na introdução? Você vai falar o que é uma epidemia, ou, obviamente, depende assim, vocês vão ter pouco espaço, mas eu vou falar, se for um trabalho de vacinação, vacinação, você vai descrever brevemente o que é uma vacina, o efeito de uma vacina, qual é o problema que você tem em uma epidemia, qual é o possível impacto de uma vacina, e etc. Então, vai ser 1 ou 2 parágrafos em que você está trazendo para alguém, normalmente pensando em alguém que não é tão dentro desse tema de projeto, começando a contar a história.
Você ainda não está falando como vai fazer, você ainda não está falando nem exatamente o que você vai fazer, mas você está introduzindo qual é o problema que você vai colocar. Normalmente o que você vai fazer, a introdução, ela é só quando você contextualiza o problema que você vai trabalhar. Ó, eu vou trabalhar com epidemiologia, eu vou trabalhar com vacinas. Aí, o estado da arte, ele vai falar, aí depende da hora, vamos falar, então, a justificativa é quando você fala, então, beleza, dado esse contexto, dado epidemiologia e dado que vacina pode ter um impacto, você pode falar, mas a gente não sabe, por exemplo, qual que é a melhor forma de você vacinar. Será que é melhor vacinar primeiro os mais velhos, que podem morrer, mas que tem uma chance de óbito maior? Ou será que é melhor eu vacinar, por exemplo, os mais jovens, que eu sei que eles se movimentam mais, eles interagem mais, então eles têm uma chance de pegar a doença maior? Veja, que eu ainda não estou falando o que eu vou fazer. Eu estou aqui já começando a problematizar a situação. A introdução, eu apresentei os conceitos, ó, epidemia é isso, vacinação é isso, o problema da epidemia é que morre gente e tal, e vacinação é uma arma muito importante, não sei o quê. A justificativa é quando você fala, ó, dentro disso existe esse problema. E esse problema não é resolvido, e esse problema pode ter um certo impacto dentro daquilo que você está fazendo. Então, normalmente, todos os projetos, na introdução, você vai falar rapidamente de epidemiologia, você vai falar rapidamente, você pode falar, por exemplo, que modelos são importantes para estudar epidemiologia e tal. Aí você pode falar, ó, e também tem a questão da vacina é uma arma importante, mas a gente não sabe qual a melhor estratégia de usar a vacina e tal. Isso é o que entraria como justificativa. Você pode falar também, eu não sei qual que é o impacto dentro de uma epidemia, se eu consigo reduzir o contato entre as pessoas. Eu não sei se, dependendo da velocidade da epidemia, qual que é a tal da imunidade de rebanho. Assim, aí você meio que cria esse seu projeto, você justifica, viu, dado esse problema, tem coisas que a gente não sabe que seria interessante a gente saber, que pode ter algum impacto. Mas você ainda não está falando o que você vai fazer, você não está falando ainda como você vai fazer. Você só está falando que é relevante você estudar isso. Aí dentro disso, o estado da arte é o quê? Quem já estudou esse problema? Como isso já foi feito por outras pessoas? No caso aqui, vocês não precisam se preocupar tanto no estado da arte, porque o que vocês vão fazer é muito mais, algo mais simples. Mas normalmente num projeto você quer falar, ó, nesse problema de estudar qual a melhor estratégia de vacinação, não sei quem fez tal projeto, ele chegou nessa conclusão. Não sei quem fez tal projeto, chegou em outra conclusão. Não sei quem chegou em outro projeto e chegou em outra conclusão. No nosso caso, o que a gente pretende fazer é algo que é... O problema é que tal cara usou método tal que não serve para cá, ou tal cara fez não sei... Assim, é contextualizar o que já foi feito dentro desse problema que você está tentando se justificar. Certo? Aqui, pessoal, vocês não precisam se preocupar tanto nessa questão do estado da arte. Assim, quando eu falo contextualização, é toda essa parte. Isso aqui, normalmente, vai ser 1, 2 parágrafos. Tudo isso aqui. Para um projeto curto, como vocês estão fazendo. Certo? É mais para descrever de uma maneira bastante sucinta, falar, ó, epidemia é um problema grave, a gente está vendo com o Covid e tal, e existem vários, assim, o uso de modelo nos permite resolver, entender como ela funciona e emular como que diferentes coisas que a gente pode fazer. Se for fazer com vacina, e vacina é muito importante, tipo, criar imunização e tal, não sei o quê. Mas dentro da vacinação tem problemas como qual a melhor estratégia de vacinação, qual que é a velocidade da vacinação, qual que é o impacto se eu atraso a vacinação, ou qualquer coisa desse tipo e tal. Aí, não sei que isso já foi investigado no contexto da cólera, sei lá, pelo grupo tal. Vocês não precisam nem chegar nesse ponto. Certo? É só para... Quando eu ler isso, daí eu sei, legal, então esse projeto ele vai estar trabalhando com modelagem para tentar entender vacinação. Esse é o problema geral do que ele está trabalhando, certo? Mas eu ainda não sei exatamente o que você quer e exatamente a forma que isso vai ser feito. É só
algo que me dá um contexto, eu sei do que vocês estão trabalhando. Certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Pode ser maior depois, professor. Oi? Essa parte de justificativa, introdução, estado, pode ser maior do que um ou dois parágrafos. Pode, assim, só lembrando que eu não vou querer projetos de 10 páginas. Sim, sim. Então, assim, obviamente isso vai depender de como vocês estiverem trabalhando. Em geral, um artigo científico, bom, você tem artigos de 2, 3 páginas, você tem artigos de 40, 50 páginas, certo? Mas, assim, é um saco ler um artigo de 50 páginas. Existe até, tipicamente, escrita científica, você quer ser o mais conciso possível. Então, assim, é um esforço que eu peço que vocês façam de tentar ser objetivo. Normalmente, por exemplo, tem uma revista que eu normalmente submeto, que é lá o Journal of Neuroscience, normalmente eles limitam, a introdução são 3 parágrafos, e ponto. Se você colocar um 4º parágrafo, você vai ter que justificar muito bem o que você está colocando. E são projetos de 2, 3 anos de trabalho. Então, assim, é tentar ser bastante conciso nisso. Mas, assim, fiquem à vontade, tem que colocar o que for necessário. Certo? Mas, assim, quando vocês forem escrevendo, vocês vão entendendo, vocês vão balanceando o tamanho. Se você tiver uma introdução... Isso é um erro muito comum, por exemplo, quando a gente tem projetos que o pessoal submete no mestrado lá. A pessoa escreve uma introdução, uma justificativa gigantesca, e aí chega lá na parte que ele vai descrever o que ele vai fazer mesmo, é extremamente sucinto e curto. Aí fica esquisito, porque assim, é como se você prometesse 1 milhão de coisas, mas depois, na hora de ver o que eu vou fazer, ele amanhã não vou fazer quase nada, sabe? Então, assim, você tem que ter um equilíbrio entre essas coisas, certo? Assim, também uma expectativa. O que eu quero ser poucos grupos e não muitos, eu poder também dar um feedback sobre vocês, sobre a forma de escrever o texto e tudo mais, certo? Então, beleza. Então, essa é uma primeira parte que ela é, basicamente, você contando o que vai ser feito num sentido mais geral. Certo? Aí, feito isso, então, já tendo uma ideia de qual é o contexto do trabalho, qual a justificativa do que deve ser feito, do problema que você vai trabalhar, e o que o pessoal já fez, certo? Normalmente você pode incluir até o problema de pesquisa aí, exatamente já feito isso, então beleza, nosso objetivo, o problema de trabalho vai ser estudar a melhor forma de aplicar a vacinação, por exemplo, numa determinada população. Mas aí é que a gente entra na parte que você diz exatamente o que você vai fazer, que é o que normalmente é a parte dos objetivos. Os objetivos, eles descrevem, dado essa justificativa de que vacinação é muito importante, mas a gente não sabe qual é a melhor forma qual a melhor estratégia de vacinação, quem começa vacinando primeiro e tal. Então, o objetivo desse trabalho é entender qual é a melhor estratégia de vacinação numa população. Ou o objetivo desse trabalho é entender qual que é o impacto da velocidade de transmissão sobre a imunidade de rebanho. Aí você já tinha que ter introduzido antes. O que é imunidade de rebanho? O que é a velocidade de transmissão? Você entende que a função da introdução, da justificativa e tal, é você definir esses conceitos para, na hora do objetivo, você definir, o objetivo desse trabalho é fazer isso, 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 usando apenas conceitos que eles têm que ter sido já introduzidos, que eles têm que ter sido contextualizados, eles têm que ter sido definidos. Então, no caso da vacinação, o objetivo é entender, utilizando um modelo epidemiológico, qual que é a melhor estratégia de vacinação, considerando uma doença
que impacta diferentemente diferentes idades, por exemplo. Ou poderia ser, o objetivo desse trabalho é entender qual que é o impacto da heterogeneidade da população, quer dizer, eu posso ter pessoas que têm muitos contatos e pessoas com poucos contatos sobre o percentual da imunidade de rebanho. O objetivo desse trabalho é entender qual que é o impacto de deixar a epidemia crescer na formação, por exemplo, de variantes, no aparecimento de variantes. Então tem vários, assim, o objetivo é quando você efetivamente chega e fala, a gente vai fazer isso, nosso objetivo é esse. Mas esse objetivo, normalmente, ele é dividido em algo que a gente chama de um objetivo geral. O objetivo geral, ele normalmente vai ser uma frase, 2 frases. É isso que eu falei agora. O objetivo desse trabalho é entender a melhor estratégia de vacinação e não sei o quê. Mas você vê que isso é difícil você mensurar o que é feito dentro de um objetivo geral. Certo? Ele é muito mais um guia do que você vai ser feito, uma forma que você vai explicar para alguém o que esse projeto faz, do que algo que é fácil de você efetivamente ir lá e falar, ele realmente conseguiu fazer isso. E quem está dando dinheiro normalmente quer saber, você fez o que você prometeu? Então, normalmente, dentro de um objetivo geral, você vai dividir ele em coisas que a gente chama de objetivos específicos, que também podem ser definidos como... Eles podem ter metas ou entregas. Entregas, em inglês, é o que a gente chama de deliverables. Então, assim, um objetivo específico é quando você vai definir coisas bastante específicas que devem ser feitas para isso. Então, por exemplo, o nosso objetivo é, utilizando uma modelagem, entender qual que é como é que chama? Entender qual que é abordagem. Isso, exatamente. Qualquer abordagem que você tem que ser feita e que você pode avaliar. Então, o objetivo geral é utilizando modelagem, entender qual é a melhor estratégia de vacinação. Quais podem ser os objetivos específicos? Construir um modelo de epidemiológico que seja representativo para o problema que eu estou trabalhando. Sei lá, Natal, ou não, é um modelo genérico e tal. Isso ainda é complicado. Então, você pode, dentro de um objetivo específico, estabelecer várias metas. A primeira meta é construir um modelo, a segunda meta é validar um modelo, utilizando alguma, não sei o que lá. A terceira métrica é publicar esse modelo no GitHub, sei lá. Aí, normalmente, associado a cada meta, você vai ter uma data, então é isso que você inclui no cronograma. Então, normalmente, quando você olhar o cronograma, ele vai ser dividido nos objetivos específicos. Para cada objetivo específico, você vai ter as metas, e você vai ter o prazo dentro do cronograma, quando que você vai fazer cada uma dessas coisas. E isso é o que você chama de entregas. Normalmente, o que você vai, quando você termina um projeto, você vai entregando um relatório, são essas entregas. Eu prometi que eu ia entregar esse modelo. Está aqui o modelo. Eu prometi que eu ia validar ele usando tal metodologia. Está aqui o resultado da validação. Eu prometi que ia publicar ele. Está aqui a publicação. Foi feita na data que eu prometi. Certo? Então, normalmente o projeto ele tem um objetivo geral ou poucos objetivos gerais, você vai definir alguns objetivos específicos. Beleza, construir um modelo. Segundo, utilizar o modelo para fazer uma simulação de vacinação. E terceiro, estudar... tirar resultados, fazer simulações com diferentes estratégias de vacinação, e 4, avaliar a melhor estratégia, sei lá, coisas desse tipo. E dentro de cada um você vai ter metas bastante específicas, que para cada meta você tem que estabelecer o que você vai entregar, como que você prova que você chegou naquela meta. Certo? Então, isso normalmente é o que você vai ter num projeto. A partir dos objetivos específicos e das metas e das entregas, é que você vai definir o seu cronograma.
lembra que eu não estou pedindo um cronograma nesse projeto, então eu vou deixar em vermelho aqui o que não precisa, vamos deixar em amarelinho aqui o que não precisa. O cronograma não precisa, e eu não preciso de vocês também as metas, para deixar mais curto. O que eu vou querer de vocês é só que vocês me digam um objetivo geral e alguns objetivos específicos dentro desse objetivo geral. O nosso objetivo é identificar a melhor estratégia de vacinação. Os objetivos específicos são construir um modelo e mostrar que ele funciona, implementar as diferentes estratégias de vacinação e avaliar o impacto das diferentes estratégias de validação. Aí você tem um objetivo geral, 3 objetivos específicos. Tá ótimo. Mas olha que interessante, você ainda não está falando aqui como que você vai fazer isso. Você está falando o que você vai fazer. Você está sendo geral no que você vai fazer e você está sendo específico no que você vai fazer. Você não está falando ainda que ferramenta que você usou, qual é a... Você pode apresentar alguns conceitos já, mas você não está falando qual vai ser o modelo que você vai usar, como que você vai modificar esse modelo, nem nada. Você só está estabelecendo qual é o objetivo do projeto, aonde você vai chegar com esse projeto. Certo? Opa. Tranquilo? Então, beleza. Então, dado isso, então, beleza. Então, você introduziu um problema, você introduziu quais são os conceitos que você utiliza, que são relevantes no seu projeto. No seu objetivo, você declarou o que você vai fazer, e de uma maneira bastante específica. Agora, você tem que dizer como você vai fazer. Então, a metodologia, ela é um método. Ela vai te dizer quais são os passos que você vai usar para chegar nesses objetivos. No caso da modelagem, por exemplo, para cada objetivo específico, você vai ter que definir. Por exemplo, a ideia é construir um modelo. Qual modelo? Qual a estratégia de modelagem? É um modelo de campo médio, é um modelo de agentes? O que vai ter nesse modelo? Como que eu vou validar esse modelo? Eu vou rodar uma vez e ver se ele aparece, ou tal. Quais são as estratégias de validação? Como que eu vou implementar essas estratégias de vacinação? O que eu vou mudar no modelo para colocar? Como que eu vou avaliar qual é a melhor estratégia? Qual que é o parâmetro que eu vou olhar de saída da minha simulação que eu vou dar? Como que eu vou programar esse modelo? Vou fazer um modelo em Python? Vou fazer algo em JavaScript? Veja, assim, você não precisa ser completamente... ter todos os detalhes aí, mas você precisa me dar uma direção de como que você vai conseguir chegar nesses objetivos específicos, como você vai conseguir cumprir as metas. Da metodologia, normalmente você vai... É muito comum, por exemplo, em projetos de financiamento, junto com a metodologia, você vai ter algo como infraestrutura, você vai ter algo como equipe, então você vai ter que dizer qual que é a infraestrutura que você tem para desenvolver esse projeto. Isso aqui vocês não precisam para esse projeto, né? É só explicando que às vezes aparece. Então você precisa falar, aqui na UFRN a gente tem um supercomputador, a gente tem uma equipe com tantos alunos de mestrado, tantos alunos de doutorado, ou a gente vai precisar de 3 doutorados, alunos de doutorado, se você está pedindo bolsa e tudo mais. Certo? Aqui você vai descrever como você vai fazer e você vai dizer que você tem a capacidade de fazer isso. Aqui vocês não precisam fazer isso, vocês só precisam falar, na metodologia a gente vai usar um modelo tipo o modelo lá de Minfield, porque a gente vai fazer tal, aí a gente vai pegar tal parâmetro e a gente vai modificar ele de tal forma, sei lá, vacinação, a gente vai modificar a porcentagem de pessoas que são imunizadas num determinado momento, e a partir disso a gente vai ver o que acontece e tudo mais, certo? Então, assim, normalmente isso, esse é um cronograma, então assim, na verdade o cronograma ficaria melhor aqui, né? Não, ali. Então a metodologia ela vai incluir isso, definição do modelo e tal. Aí o que vocês podem fazer, por exemplo, é dizer, do nosso grupo, a gente tem um biomédico aqui que ele vai trabalhar mais na parte... Vocês poderiam, por exemplo, descrever mais ou menos um papel de cada um do grupo. Tais pessoas vão trabalhar mais na modelagem, esse aqui vai trabalhar na construção esse aqui vai trabalhar mais na escrita da documentação,
do projeto e tal. Não é obrigatório, mas isso me ajuda, por exemplo, a avaliar, ver como é que vocês estão fazendo e tal. Aí, por fim, vocês vão ter algo que é os resultados esperados. O que você espera dessa metodologia? O que você espera desses objetivos? Isso aqui não normalmente, isso não é obrigatório em todo projeto, mas é comum que você coloque para ter alguma ideia. Mas algumas vezes você não tem a menor ideia do que esperar, né? Mas aqui, por exemplo, você pode simplesmente falar, nosso resultado esperado é que ter uma curva de evolução do número de mortos e tal, em função da estratégia utilizada e em função dos parâmetros e tal. Tipo, qual que é o resultado que vocês estão esperando me entregar no fim? Uma descrição, por exemplo, da figura. Às vezes pode ser um desenho. Você faz um desenho do gráfico e fala, a gente espera um gráfico mais ou menos assim. Certo? É só uma pequena ilustração as figuras que no fim você vai querer ver são essa e aquela. No caso, pode ser uma figura só, certo? Pode ser isso, você consegue numa frase, que seja. E por fim, o que você vai ter vão ser as referências. O que você coloca como referência? Na introdução, modelos de epidemiologia e tal. Daí você vai lá no que achei esse cara aqui que tem esse modelo principal, você acha o paper dele e inclui uma referência dele. Esse é o modelo que eu estou usando. O problema, no estado da arte, o problema de vacinação já foi estudado por não sei quem, ele fez isso. Quem que é não sei quem? Fez isso aonde? Aí vocês vão colocar lá como uma referência para algum trabalho que ele publicou. Aqui vocês podem colocar para algum jornal que eu coloquei, tipo, na introdução. O problema da epidemiologia no Brasil está grave, com tantos mortos. Olha aqui, aí você pode colocar uma referência, um link, alguma página que está indicando como é que está a epidemia e tal. Certo? Então, assim, a referência eu não vou contar, então, assim, veja, pessoal, não tem página de capa. Vai direto na forma que tem, certo? Eu não vou contar referências na quantidade, mas tudo isso aqui, são no máximo 3 páginas. Certo? É para ser objetivo, é para ser bastante curto. 3 páginas é bastante coisa até, porque dá para ser feito aqui. Obviamente não me coloque em fonte 9. E dado isso, então, o que tem que colocar no resumo? Então, normalmente o resumo você vai ter uma frase, uma ou 2 frases para cada uma dessas caras aqui. Você pode falar, por exemplo, um exemplo de resumo. Vacinação, ela é a principal forma de você conseguir sair, resolver o problema de uma pandemia. Porém, dada a escassez de vacinação, isso já define a introdução. Porém, dada a escassez de vacinas, diferentes estratégias podem ter diferentes efeitos, certo? Se você tem pouca vacina e tal. Então, o objetivo desse estudo é avaliar qual é a melhor estratégia de vacinação, considerando uma doença que tem diferenças de transmissibilidade e de gravidade por idade. Para isso, nós vamos implementar um modelo, validar um modelo e testar em simulação as diferentes estratégias de vacinação. Nós vamos usar um modelo de mean field, de campo médio, com modificação no nível de infectados. A nossa expectativa é, com isso, descrever qual é a melhor metodologia de vacinação com possível impacto para informar os órgãos públicos, sei lá. Pronto, esse é o resumo. Foram 5 frases, é curtinho. Obviamente, na introdução, você vai ter que introduzir o que é epidemiologia, o problema da epidemia,
que é de morrer mais gente e tal, e vai ter que introduzir, provavelmente, o que é vacinação, certo? Aí, dentro do justificativo, você começa a falar quais são os problemas que tem um e do outro. Certo? Então é isso, pessoal. O que eu espero de vocês pro documento é isso. Eu vou colocar ali para vocês. E, além disso, eu vou querer de vocês um pequeno vídeo que ele vai descrever o quê? O pequeno vídeo ele vai ser uma apresentação com 3 slides, que ele vai ter que ter isso aqui, o primeiro slide. Vocês podem ter um título. Vai ser 4. Título e grupo. Slide 2 vai ser introdução e justificativa. O slide 3 vai ser objetivos. E o slide 4 vai ser metodologia e, se tiver algo, os resultados esperados. Certo? Isso, ok. No máximo 5 minutos. Certo? Então é isso que eu vou querer de vocês. Para cada grupo. Certo? Então, o primeiro que vocês têm que fazer, o objetivo hoje é que vocês se reúnam. Pessoal, tem o Discord lá, já foram criados 5 grupos. Veja, quanto menor o grupo, mais trabalho você vai ter. Então, o ideal é que vocês se reúnam e tal, e me indiquem mais ou menos se forma o tamanho ideal é entre 5 e 8, certo? Então, vocês se reúnam, tem um grupo do Discord lá, conversa entre si, e define cada um desses projetos. Ó, dá para falar de impacto de vacinação, dá para falar impacto de, por exemplo, de surgimento de variantes, dá para falar de efeito de UTI. Deixa eu mandar aqui o link. Tipo, qual é o efeito de lotação do UTI? Tipo, da curva lá, como que é? Do flatten the curve. Deixa eu ver se eu acho aqui do SIGA. Deixa eu achar aqui. Link do Discord. Se alguém tiver mais rápido aí, pode mandar para ele. Aqui, eu vou por aqui. Já mandei, professor. O João foi mais rápido. Valeu, João. Aí, o João é o coordenador ali do grupo. Então, o que vocês têm que fazer, pessoal, é se reunir, tentar... O que eu vou querer na introdução? Eu quero que vocês achem alguma reportagem que diga sobre isso. Assim, não precisa ser artigos científicos. Vocês podem trazer para mim, achei tal reportagem falando desse problema de vacinação. Pode ser problema de transmissão entre cidades. Se eu fechasse a comunicação entre cidades, tem várias coisas que dá para fazer. Por que eu preciso que vocês tragam os problemas? Porque daí eu posso ajudar vocês na estratégia da modelagem, certo? Para mim é difícil, porque é tão amplo, tanta coisa que dá para fazer, que eu posso, na verdade, dar o curso inteiro falando de diferentes formas que dá para modelar esse problema. Tudo depende daquilo que vocês querem trabalhar, certo? Tá, as coisas que eu já dei alguns hot topics aqui, que é tipo de vacinação, a parte de questão de variante, tem a questão de heterogeneia da população, tem questão de fechar ou não o comércio, o que seja, o impacto de decretos e tal. Deixa eu pensar, o que mais? Modelar, não sei, tamanho de cidade, comunicação, você pode fechar transporte aéreo, se isso tem algum impacto ou não. Sim, tem várias coisas que dá para brincar, certo? E vocês podem
Aí a graça numa introdução, vocês trazem, ó, tipo, ó, tá lotando UTI em tudo que é canto. Qual que é o impacto disso no número total de mortes, etc. Então tem várias coisas que dá pra gente modelar e brincar em cima disso. Mas eu preciso que vocês se reúnam em grupo e tal, entre lá no Discord, se não tem grupo, assim, não precisa ser com quem você conhece e tal, vocês só precisam chegar no consenso de algum tema. Todos os temas são super interessantes e super legais. Mas, assim, quem for fazer sozinho vai ter mais trabalho. E eu vou avaliar quem fizer com uma pessoa e quem fizer com 8 pessoas, basicamente da mesma forma, certo? Então, por isso, tentem se reunir com mais grupos e tal. Tranquilo, pessoal? Então, assim, fica assim. A primeira avaliação é o que está lá, o projeto. Eu vou deixar mais tempo para vocês, que é achar, basicamente eu quero que vocês achem alguma coisa que tenha relacionada à modelagem e que vocês façam uma descriçãozinha. Olha, usou esse tipo de modelo, o problema era esse, e o que ele chegou na conclusão foi tal, tal, tal coisa. Nessa segunda unidade, já formados os grupos, eu quero que vocês façam isso, o pré-projeto ou o projeto, definindo o problema que vocês vão fazer, já definindo a forma como vocês vão fazer, e também fazendo para mim um pequeno vídeo de 5 minutos, não precisa aparecer ninguém no vídeo, pode ser só os slides lá, e você falando em cima dos slides, basicamente descrevendo o projeto. Para a terceira unidade, eu vou fazer mais ou menos o que eu fiz hoje, descrevendo como você escreve um relatório de um projeto ou como que você escreve um artigo. O que vai entrar nesse artigo? A graça é que aí muitas coisas já vão poder aproveitar nesse projeto, no outro cara, Uh, mas aí o que vai incluir, que vocês vão ter que incluir os resultados, incluir a simulação e tal. Então, vocês vão ter todo esse mês, o tempo que eu tinha planejado para 2 projetos, vocês vão ter um projeto só para fazer. Aí o que eu vou fazer com vocês, no próximo mês, eu vou dar uma aula sobre o tema que eu ia falar, que era de economia e tal, mas o tema dos 2 vai ser especificamente esse da epidemiologia. Certo? Mas assim, eu preciso que vocês... Eu queria já ter os grupos já fechados com os temas. Mas eu acho que não tem ainda. Mas eu quero que vocês se juntem, me mandem um e-mail, alguma coisa assim, que daí eu crio os grupos lá no SIGA, para vocês fazerem as simulações, as submissões, e me mandem já assim, ó, o grupo vai ser eu, e o tema vai ser tal. Certo? E aí eu posso já, então beleza, então aí eu sento com vocês, aí sexta-feira que vem eu sento com cada grupo e falo, ó, legal, vocês podem fazer assim, vocês podem fazer de tal jeito, pode fazer tal jeito. E aí a gente chega no consenso da metodologia e vocês aí vocês podem escrever e já me mandar o projeto. Eu queria, se possível, que vocês já me mandassem isso no começo da semana que vem, para que eu também possa preparar mais ou menos qual que é o tema e tal. Tô sem grupo. Entra lá no Discord, tá cheio de grupo lá, assim, às vezes entra num grupo que já tem gente, aí tranquilo. Temos grupo, mas não temos tema, e estamos com 2 coisas. Beleza, me escreve. Às vezes eu quero que pelo menos você esteja com um grupo formado e mais ou menos com os temas já. A gente está entre esse tema e esse tema. A gente pode, sexta-feira que vem, eu vou e falo, esse tema é legal, esse tema é legal também. Aí você faz assim e assim. Aí vocês vão e definem. Vocês não precisam bater o martelo no tema, mas vocês precisam pelo menos me dizer, delimitar mais ou menos aonde vocês querem chegar. Pode me escrever e-mail também, eu posso responder para vocês e tal, certo? Mas assim, procurem na internet, procurem reportagens para já ir alimentando, principalmente essa parte da introdução. O que é importante é vocês já construírem a história do que vocês querem investigar. Certo? Isso é algo que eu vou estar avaliando também, essa capacidade de vocês de construírem a história, certo? Não é só a questão de programação e tal. E também a capacidade de, no fim, conseguir achar, usar esse modelinho funciona bem e tal. Tranquilo, pessoal?
Que, ó, se tiverem qualquer dúvida, alguma coisa, me escrevam também. Eu vou, volte e meia, eu tô lá entrando no Discord. Mas, assim, esse é o... Tentem o mais rápido possível vocês fecharem esses grupos para que eu possa ser útil também para vocês, certo? Aí vocês vão, se estiver definido, já me escreve, porque no Siga eu consigo criar esses grupos. E criando os grupos, vocês podem já... Fica aberto, fica mais fácil de eu coordenar para vocês fazerem a submissão das coisas e tal. Certo? Certo, professor. Eu já tenho um grupo, na verdade. Então, quem já tiver o grupo, me manda por e-mail. Ó, o grupo é esse, tal, e o tema é... Se não tiver o tema, não tem problema, mas pelo menos o grupo é esse e o tema que a gente está é esse. Mas assim, não esperem, se você já tem o tema, já começa a dar uma pesquisada. Será que alguém já fez isso? Por exemplo, se algum grupo for replicar um trabalho que já foi feito, tá super valendo também, pessoal. Vocês não precisam inventar a roda, não. Eu só quero saber que vocês são capazes de contextualizar, de fazer, e de, no fim, ter uma implementação funcionando de alguma coisa. Certo? E não, assim, eu não vou cobrar uma complexidade muito grande desses modelos. No fim, os resultados vai ser uma das figuras no máximo. Então, assim, fiquem bem tranquilos quanto ao nível de trabalho, principalmente se tiver bastante gente, assim. Certo? Vocês podem dividir a tarefa. Começa já a escrever essa introdução, eu já vou escrevendo aqui a metodologia. Eu não sei quem já começa a fazer a implementação e tal. Então, assim, no fim, obviamente, é legal que todo mundo participe de tudo, mas vocês podem ir dividindo as coisas. Certo? Então, beleza, pessoal. Acho que por hoje, então, é só isso. Vou deixar um tempo para vocês aí interagindo entre si, para ver se vocês formam um grupo e tal. Vou deixar esse vídeo lá para quem quiser repensar aí. Eu vou colocar esse esqueletinho aqui que eu fiz lá também, com algum textinho a mais, para vocês ficarem mais tranquilos. Certo? Se precisar de referência. Mas é isso, pessoal. Então, bom fim de semana para vocês. Me escrevam se precisar, qualquer coisa. Se já tiver o tema, já vai me mandando, tal. Se eu achar coisas dentro do tema, eu também já posso ir compartilhando. E quem quiser já ir brincando com o modelo também, fica à vontade. Lembrando que eu não tenho nenhuma limitação quanto ao tipo da linguagem que vocês forem usar, a ferramenta que vocês forem usar, certo? Isso é livre. A minha avaliação nessa disciplina é que vocês consigam entender a forma como é realizado um projeto de modelagem. Eu não estou preocupado. Não há uma disciplina de programação ou de alguma linguagem. Certo? Então, beleza, pessoal. Bom fim de semana para todo mundo. Bom final de semana, professor.